Fala, galera do terceiro ano do SEDUC, tudo bem? Aqui é o professor Fabrício, né? Estamos iniciando mais uma das nossas aulas e hoje, né, vamos falar sobre um tema que talvez seja um dos meus prediletos e também nas questões dos alunos também é um dos prediletos dos alunos também, que é a aula sobre a Guerra Fria. Então já falamos sobre a Primeira Guerra, já falamos sobre o período entre guerras, já falamos sobre a Segunda Guerra e hoje vamos falar sobre a Guerra Fria, certo? A Guerra Fria ela é mais extensa que todas as outras guerras, né? E a gente vai entender os contextos de cada uma das partes da Segunda Guerra. Tranquilo? Vou compartilhar a tela aqui e aí fica melhor para a gente estar trocando uma ideia sobre isso. Vou tentar ser o mais sucinto possível, o mais breve possível em cada um dos temas, porque os assuntos são complexos, tá? E a gente precisa acelerar um pouquinho. Tranquilo, galera? Primeiramente, né? Guerra Fria, né? Contexto de Guerra Fria, né? O conceito de Guerra Fria, né? Muita gente se pergunta o porquê desse, né? Por que se chamar Guerra Fria, entre outras coisas, né? Deixa eu só ver aqui. Não está aparecendo aqui a minha imagem. Peraí. Aqui. Deixa eu só trocar a tela aqui para ficar melhor. Vamos ver se ela vai aparecer aqui. Estou compartilhando aqui. Aí, vamos compartilhar aqui de novo, porque deu um probleminha aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O computador não está querendo me ajudar hoje. Aqui, vamos lá. Compartilhei uma tela aqui, vamos ampliar. Aí, agora sim, pessoal. Agora começa a nossa aula de fato. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente, por que Guerra Fria, né? Ou talvez, como alguns autores falam, né? Guerra Fria ou Paz Quente, né? Por que Paz Quente ou Guerra Fria, né? Será que foi porque aconteceu no inverno de algum ano, entre 1945 e 1991? Não, né, pessoal? Então, a Guerra Fria ela tem seus conceitos pós-Segunda Guerra Mundial, né? A ascensão do comunismo e a ascensão do capitalismo, né? Capitaneado elas pelo comunismo, pela União Soviética e o capitalismo, obviamente, pelos Estados Unidos, né? Então, foi um período de uma possível guerra, né? Então, e Guerra Fria vem pelo fato de que porque ela nunca se esquentou para uma terceira guerra mundial, por exemplo, né? Foram outras questões, né? Guerras em locais de nenhum dos territórios, né? Nem da União Soviética, nem dos Estados Unidos. Então, a Guerra Fria é porque ela nunca ascendeu para uma terceira guerra mundial. Tranquilo? Vamos passar o slide aqui para a gente estar comentando, né? Então, ela nunca ascende para uma guerra de fato entre outros países, mas é claro que as guerras que aconteceram, né, os dois países estavam por trás de todos os países. Aqui nesse slide aqui, a Guerra Fria é a chamada porque não houve uma guerra ou conflito direto entre os dois países, como já contei, né, dado uma inviabilidade, porque os Estados Unidos em 1945 já tinham a bomba atômica e em 1949 a União Soviética também obteve a sua bomba atômica, né? E a corrida armamentista para se construir um arsenal nuclear também foi um dos grandes objetivos, né? Os países tinham armas muito, muito potentes, né? E os cientistas achavam que se tivesse uma guerra de fato entre os dois países, o mundo iria acabar, certo? Seguindo aqui, né? Primeiramente a gente tem que entender o que é a União Soviética, né? Que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Se formou, né? Em 1922, né? Ela foi idealizada por Lenin, né? Logo após a Revolução de 1917, né? A Rússia acaba saindo da Primeira Guerra Mundial, como a gente já estudou, né? E aí acaba criando dimensões continentais, né? Que vai desde a Europa até na Ásia, né? Então, ela ocorre após a Primeira Guerra Mundial, né? Cria-se um enorme país, né? Um país comunista, né? Que vem idealizado por Lenin, né? Foi o grande nome da formação da União Soviética, né? Conduziu os trabalhadores na Revolução de 1917, como já comentei, né? E depois disso vem o Stalin, aí vem a Segunda Guerra, que a gente já aprendeu sobre isso. Beleza? Então vamos lá, né? Aqui uma disputa entre Estados Unidos e a União Soviética, então comunismo contra o capitalismo, ou capitalismo como comunismo, né? E ela foi após a Segunda Guerra Mundial, né? E ambas estavam juntas na Segunda Guerra Mundial, né? Estados Unidos e União Soviética estavam
juntas na Segunda Guerra Mundial, né? E derrotaram a Alemanha e o Japão na Segunda Guerra Mundial, né? Lutaram contra a Alemanha após derrotar o inimigo, né? Os antigos aliados se transformaram em adversários. Tranquilo? Então, aqui, como já comentei, esse slide eu vou mandar para vocês, é o capitalismo contra o comunismo, né? Os Estados Unidos tinham uma preocupação enorme, né? Que a ascensão do comunismo pelo mundo seria um grande problema, né? Então, e a União Soviética pensava ao contrário, que a ascensão do capitalismo, né? Consolidado seria um grande problema para os outros países, né? Então, a gente vai entender mais um pouquinho sobre o comunismo versus o capitalismo. Tranquilo? Então, teve inúmeros fatores, criação da OTAN, criação do Pacto de Varsóvia. Aqui nesse slide, algumas consequências da Guerra Fria, né? O aumento da produção de armamento nuclear, principalmente na questão da construção de bombas atômicas. Desenvolvimento também muito importante, né, de redes de espionagem, né, entre os países, né, a CIA e a KGB, a CIA dos Estados Unidos e a KGB, né, da União Soviética, seja ela espionagem militar ou política, ou também, né, a questão de interferência, né, em eleições em inúmeros países, né. Desenvolvimento também da corrida espacial, quem iria conquistar o espaço primeiro, quem iria, né, ter a primeira satélite na órbita terrestre, quem iria levar o homem à Lua primeiro, né? E a divisão da Alemanha também foi um dos contextos entre a capitalista ocidental e a oriental socialista, né? E depois a criação do Muro de Berlim. Tranquilo? Até aqui? Vamos seguir aqui. Aqui eu quis trazer para vocês contextos importantes aqui da Guerra Fria, mas eu vou passar aqui porque eu vou falar cada um deles, tá? Desde a construção da bomba atômica pelos Estados Unidos até o fim fim de dissolução da União Soviética lá em 1991. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, né, a bomba atômica criada pelos Estados Unidos, ela acaba criando a bomba atômica no final da Segunda Guerra Mundial e acaba, né, sendo usado contra o Japão, né? Então, o nome do projeto se chamava Projeto Manhattan, né, que foi desenvolvido pelos Estados Unidos com a finalidade de construir as primeiras bombas atômicas, né, e foram utilizadas em Hiroshima e Nagasaki, né? Então, a energia nuclear como arma de guerra, uma arma muito potente e de autodestruição, né? E o nome da primeira bomba atômica que foi testada pelos Estados Unidos se chamava Trinity, né? Então, foi o primeiro, né, em 1943, alguns testes, 44, 45, né? E aí as bombas, bombas utilizadas no Japão, né, levadas pelo avião, né, chamado Enola Gay, né? E o nome das bombas atômicas que foram explodidas no Japão se chamava Lily Boy e Fat Man, né? Que era o significado de, né, homem gordo, né, e garotinho, né, que era o nome das bombas atômicas, né. Então, né, entre outros, né, alguns cientistas ajudaram na construção dessa bomba, entre ele o Einstein, né, que era um exilado alemão, né, também foi radicado nos Estados Unidos, enfim, né, e foi, né, essa construção da bomba atômica foi no governo Roosevelt. Então, beleza, né, seguindo aqui, né, outro contexto interessante também, né, que foi a divisão da Alemanha, né, que foi um contexto interessante, né, ela ocorre pós Segunda Guerra Mundial, né, os países como a União Soviética, Estados Unidos acabam dividindo a Alemanha porque ela não tinha condição, né, e era uma ameaça aos outros países, né, e ela foi dividida entre Oriente e Ocidente, né, a República Federal da Alemanha RFA, né, também conhecida como a Alemanha Ocidental, era capitalista e alinhada aos Estados Unidos, que é essa parte da esquerda, tá? Então, esquerda, oeste, Alemanha capitalista, tá? E a Alemanha, né, comunista, né, que era a RDA, República Democrática Alemã, né, por sua vez conhecida como Alemanha Oriental, né, era socialista e também, portanto, com isso aliada à União Soviética, né? As capitais desses países eram a Berlim Oriental e Ocidental, que também foi dividido, né? Berlim ficava bem no centro da Berlim Oriental, né? A Berlim capitalista, e ela foi dividida também, né? Então, a divisão da Alemanha foi uma marca, né, da Guerra Fria, né? Foi o resultado da derrota alemã na Segunda Guerra Mundial, depois da Batalha de Berlim, né? Como a gente já comentou, né? E ela foi dividida em 4 zonas, né? A zona soviética, aqui à direita, né? E a zona
capitalista foi dividida entre a zona inglesa, a zona francesa e a zona americana, né? Essa divisão, né, à medida que o mundo ficava polarizado, né, entre a União Soviética, ela acaba dividindo a Alemanha também, né? E ela foi o exemplo máximo de polarização, a divisão da Alemanha, né? Mas não foi uma exclusividade da Alemanha, como a gente vai ver mais para frente, assim como o Vietnã, assim como a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, né? Foram divididas também, né? Então a gente vai ver que não é uma questão apenas alemã, né? Então vamos aqui, né? Seguindo aqui, né? Alguns contextos da Guerra Fria, a gente pode falar também do Plano Marshall, que foi o plano de reconstrução dos países capitalistas, né? Da Europa, né? Foi um programa de ajuda econômica dos Estados Unidos, né? Aos países da Europa Ocidental, né? Pós Segunda Guerra Mundial, né? O objetivo do plano era reconstruir economicamente esses países, né? E que foram destruídos ou tiveram percas econômicas com a Segunda Guerra Mundial. É claro, né, pessoal, os Estados Unidos fazem um plano de reconstrução econômica dos países, obviamente, né, logicamente, para gerar consumo e, logicamente, fazer parcerias comerciais com os Estados Unidos, né. E o Plano Marshall, né, foi um plano consolidado, né, para os países europeus, né, e para a reconstrução do Japão veio o Plano Colombo, né, que foi o equivalente ao Plano Marshall, né, e foi feito no continente asiático para os países capitalistas alinhados aos Estados Unidos, né? E por meio do Plano Colombo, né, os países fecharam acordos de cooperação entre os países asiáticos e membros receberam apoio dos Estados Unidos para a cooperação, né, mútua entre os países, né? E logicamente, né, que o Plano Marshall foi investido muito mais dinheiro que o Plano Colombo, né? Então, a organização teve por propósito auxiliar no desenvolvimento econômico dos países asiáticos, né, com a catástrofe da Segunda Guerra Mundial também na Ásia, né, porque a gente sabe que não foi só o continente europeu que foi atingido na guerra, mas também a Ásia, né, e esse conflito, né, atingiu todo mundo em maior ou menor incidência, né, e aí os planos de reconstrução vieram, né, e aí o Plano Colombo foi de reconstrução da Ásia, né, países alinhados com os Estados Unidos, inclusive o Japão, país o qual os Estados Unidos acabou destruindo na Segunda Guerra Mundial, né? Estou tentando ser sucinto, pessoal, porque os temas são extremamente amplos e vocês já tiveram esse material, né? Em história e agora a gente está tendo em geografia, né? Outro contexto também que é interessante é a reforma monetária da Alemanha e o bloqueio de Berlim, que aconteceu em 1948, né, pessoal? Mais precisamente, dia 20 de julho de 1948, entrava em vigor a reforma monetária da Alemanha destruída pela Segunda Guerra Mundial, tá, pessoal? A nova moeda, o marco alemão, foi distribuída nos guichês onde se apanhavam as senhas para adquirir alimentos, tá, pessoal? A Alemanha estava destruída, né? A pobreza e a penúria imperava em toda a parte alemã, né? Havia dinheiro suficiente, mas não se podia comprar nada, né? Uma inflação enorme, né? E a escassez era administrada com senhas de subscrição, certo? Comércio e troca fazia parte do cotidiano e o cigarro era uma moeda clandestina, né? Assim, nenhuma economia podia florir, obviamente, né? O dinheiro tinha que readquirir valor real e poder aquisitivo. Tudo aconteceu inesperadamente, né? O governo fez em silêncio tudo isso, né? Em 18 de junho de 1948, os alemães ouviram no rádio, né, as seguintes frases, né? A primeira lei de reforma do sistema financeiro alemão foi anunciada pelos governos militares do Reino Unido, Estados Unidos e França e entra em vigor dia 20 de junho, como já comentei para vocês. A moeda alemã, válida até hoje, será retirada de circulação por essa lei. O novo dinheiro vai se chamar marco alemão. Certo? Então, uma tentativa de reforma, né? Uma reforma que se aconteceu em inúmeros países, né? Uma reforma monetária, uma inserção de uma moeda nova, tentar controlar a inflação, criar uma moeda mais forte para o país, né? Para tentar sair da crise econômica, certo? Já um outro contexto que acontece em 1949 é a União Soviética pós Segunda Guerra Mundial e também tentando se equiparar aos Estados Unidos no material bélico, consegue criar sua bomba atômica em 1949, né? Então, em 29 de agosto de 1949, a União Soviética consegue a sua primeira bomba atômica, né? Ela foi testada com sucesso, né? Batizada de RDS-1, né? Abreviatura do russo para motor a jato espacial, né? A bomba foi testada em um campo de 20 quilômetros de diâmetro, certo? O design da bomba era muito parecido com aquela que foi criada pelos Estados Unidos, né? E
em 15 de março de 1951, a União Soviética já tinha 15 bombas atômicas, né? Então, o poderio militar entre as duas nações, né, aquela tensão nuclear, cresceu ainda mais com a União Soviética tendo o mesmo tipo de tecnologia nuclear que os Estados Unidos, né? Então, vamos lá. Criação do Pacto de Varsóvia e da OTAN. É claro que foram em anos diferentes. A criação da OTAN foi em 1949 e o Pacto de Varsóvia foi em 1951, né, pessoal? E a gente tem que entender que a criação da OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, né, é uma instituição militar criada durante o contexto inicial da Guerra Fria, né, e que basicamente representava um tratado de defesa mútua entre os seus países membros, né? Em outras palavras, os países que faziam parte desse acordo que fossem atacados por qualquer outro país comunista ou a União Soviética deveriam ser imediatamente defendidos pelos outros membros. Então, todos os membros aqui eram membros capitalistas da época. Notem aqui que a maioria das bandeiras são europeias, entre elas Estados Unidos, Inglaterra, ali, o Reino Unido, né? Canadá, República Tcheca, Dinamarca, França, Alemanha, Grécia, Hungria. Não, Hungria não, desculpa. Itália, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Espanha e Turquia, né? E aí o Pacto de Varsóvia era no mesmo contexto, né? Países comunistas da época se uniram para que se algum deles fosse, né, atacado pelos países capitalistas, tinha o entendimento de se defender, né? Então ficava aquela defesa. Claro que foi criado 6 anos depois, né? O Pacto de Varsóvia foi criado 6 anos depois que a OTAN, tá? Então, criado em 1949, era uma aliança militar formada por países ocidentais e capitalistas, tendo os Estados Unidos como o principal líder, né? Essa organização tinha o objetivo, né, inibir também o avanço socialista no continente europeu, fornecendo apoio militar para as nações integrantes da OTAN. E, em contrapartida, em 1955, o Pacto de Varsóvia, cujo objetivo era o mesmo da OTAN, né, no entanto, era composto por países socialistas, apenas a título de informação para vocês. Tranquilo, galerinha? Então, vamos seguindo aqui, né? Seguindo aqui, acho que sobre o Pacto de Varsóvia, é isso, né? Agora vamos falar, né, sobre a Guerra da Coreia, né, que aconteceu em 1950, né, com o avanço dos exércitos, né? Óbvio que tinha aquela tensão entre os países capitalistas e comunistas, né? E aí acontece uma guerra, né? Então a eclosão ocorre, né, também pela divisão comunista e capitalista, obviamente o norte comunista e sul capitalista, como é até hoje, né, pessoal? A gente vê a Coreia do Norte isolada, mas é um país comunista, né, pessoal? Então a eclosão veio a partir da divisão da Península da Coreia, né? 2 governos foram desenvolvidos em cada parte. Ao norte estabelece o governo comunista de Kim Il-sung, acho que é assim que se fala, né? E ao sul estabeleceu o governo capitalista de Seung-Ri, né? As ocupações soviéticas e americanas na península foram encerradas em 48 e 49, respectivamente, né? E o amplo contato dos norte-americanos com o governo soviético garantiu o suporte econômico e militar, como é até hoje, né? Principalmente Coreia do Norte com a China e com a Rússia, né? E isso alimentou a ambição de Kim Il-sung, né, de unificar a península sob sua liderança. Ele queria ascender sobre a Coreia do Sul, né, e ter um país dominado por ele, né. Então, aqui, neste mapa aqui, né, em maio de 1950, com o fim da Segunda Guerra, né, os Estados Unidos e a União Soviética dividem o país, norte comunista e sul capitalista. Em setembro de 1950, a Coreia do Norte invade a do Sul, conquistando quase todo o país em 3 meses, né. Em 2 meses depois, os Estados Unidos entram na guerra e quase dominam toda a área norte do país, né? E aí 2 meses depois a China intervém, o apoio, né, dos Estados Unidos na Coreia do Sul e reconquista o espaço perdido pelos Estados Unidos, né? E em julho de 1951, após nova investida americana, a guerra segue por mais 2 anos sem grandes conquistas de territórios e fica o território até hoje, né? Essa guerra, ela ocorre em fases, assim como foi a Segunda Guerra Mundial, que são essas que eu comentei para vocês, né? E o avanço das tropas americanas e sul-coreanas sobre o território norte-coreano gerou uma resposta óbvia da China, né? A China até então neutra na guerra, né? E aí a entrada da China, né, na guerra foi a terceira fase, né? Essa fase estendeu até 53, né? Foi caracterizada por equilíbrio das forças, né? E a longa duração dessa fase, o grande desgaste, né, gerado por essa guerra e as poucas movimentações de campo de batalha, né, e também a ascensão de territórios, né,
resultaram numa trégua, né, em Panmunjom, né, que foi assinada oficialmente em 27 de julho de 1953, né, galerinha? Apesar de ter sido negociado como temporário, colocou fim ao conflito, né? E algumas mudanças na fronteira aconteceram, que é essa final aqui, né, do cantinho direito aqui, né? E foi estabelecida uma zona desmilitarizada entre os dois países que existe até hoje, né? Existe até os dias atuais. A relação entre as Coreias permanece tensas até nos dias atuais, né? Existe ainda uma tensão entre os dois países, né? E, no entanto, observadores internacionais enxergam com otimismo a reaproximação das Coreias no futuro, né? Coreia do Norte, comunista até hoje, né, pessoal? Né? Com o seu líder Kim Jong-un, né? Que é o país mais isolado e mais fechado do mundo, né, até os dias atuais, né? E a Coreia do Sul é o país que acabou se desenvolvendo, né? Aí vem a Guerra do Vietnã, né? Guerra a qual também teve a influência dos Estados Unidos da União Soviética. De novo, Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul capitalista. Há um contexto a lembrar também sobre isso, que até nos dias atuais, hoje, o Vietnã é considerado um país comunista, né, pessoal? Então, a Guerra do Vietnã é consequência direta da Guerra da Indochina, né, um território chinês, né? Durante o conflito que aconteceu entre 46 e 54, vietnamitas, em geral comunistas, lutaram contra o domínio colonial francês da Indochina francesa, que era uma longa colônia francesa, né, que agrupava Vietnã, Laos e Camboja, né? Depois dessa guerra, o Vietnã garantiu sua independência em duas identidades ideológicas distintas, uma capitalista, né, norte e uma, sul, e uma comunista ao norte, né? A independência vietnamita foi estabelecida durante a Conferência de Genebra, né, em 1954, no qual foi definido também que o Vietnã seria dividido em duas nações, como já comentei, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul, né? Então, o Vietnã do Norte, de orientação comunista, seria governado por Ho Chi Minh, né? E teria Hanoi como capital. Hoje ainda, Hanoi é a capital do país, hoje o país já é reunificado. E já o Vietnã do Sul seria governado por Bao Dai, né? E teria Saigon como sua capital, né? Cada governo seria apoiado, como já falei, pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? E na Conferência de Genebra também foi definido que Vietnã seria reunificada a partir de eleições marcadas para 1955, né? No entanto, né, os líderes, né, rejeitaram participar das eleições, né? Que não, eles não acreditavam que seriam possíveis eleições livres no norte do Vietnã. E ambos os governos existentes, né, no Vietnã eram caracterizados por violação dos direitos civis, né, direitos humanos civis, né. Com a tensão entre os dois governos estava em alta, né, o governos do Vietnã do Norte convoca milhares de guerrilheiros comunistas do Vietnã do Sul para que se transporte para o seu país, né, e também a isso, né, a se revelar enquanto o governo do Vietnã do Sul, né. Assim, inúmeros ataques começaram a acontecer e levaram ao início da guerra em 1959. Né. O governo do Norte, né, construiu uma série de estradas ligando o norte ao sul do país, né, para dar suporte aos guerrilheiros conhecidos como Vietcongs. Provavelmente vocês já viram em filmes sobre esses caras, né? E desde a Guerra da Indochina, os Estados Unidos viam, né, como sempre, uma preocupação sobre o crescimento do comunismo na região, né? E em razão disso, o governo americano começou a tomar medidas para impedir que isso acontecesse também no Vietnã do Sul em 1949, né? A provável influência dos chineses, né, pessoal, sobre o Vietnã levou os Estados Unidos a apoiarem os franceses na guerra, né, passando a apoiar o governo ditatorial no governo do Vietnã do Sul. Com o início da guerra em 1959, né, os Estados Unidos começaram a fornecer armamentos e treinamento militar para os exércitos sul-vietnamitas, né, e essa situação persistiu até 1965. Então, uma divisão política, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética, entre o norte e o sul do país, né? Aqui nessa imagem mostra os buracos que os vietnamitas faziam, os Vietcongs, né? Armadilhas para os americanos, né? E aí a guerra acontece, né? Os Estados Unidos não conseguem vencer essa guerra, né? Não é que ele não consegue vencer, né? Acaba desgastado, né? Um custo militar muito grande, uma pressão popular muito grande nos Estados Unidos para que ele não tenha mais gastos com essa guerra, né? E não tinha interesse quase que nenhum naquela época ali
para os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos foi criticado, né, no contexto internacional pelo fato da sua guerra, né? Armas químicas também geraram críticas aos americanos que estavam sendo usados no Vietnã, né? Estratégias para tática de guerrilha também foram extremamente criticadas, né, no contexto internacional, uma pressão popular, né, nos Estados Unidos, né, até tem um filme chamado Forrest Gump, né, que ele fala sobre essa questão de que o povo americano nem queria mais uma guerra nesse contexto, né, uma guerra complicada para os Estados Unidos pelo fato de que era uma guerra que acontecia em florestas, né, e que aí os Estados Unidos acaba desistindo da guerra, né, o país acaba se unificando depois, e foi uma guerra que gerou muitos custos para os Estados Unidos, né, e uma guerra que não levou a lugar nenhum, né? Mais uma disputa, né, entre o comunismo e o socialismo. Essa guerra ela acaba em 1964, né? Aliás, 65, né? Dura quase 15 anos, foi uma guerra longa, né? Mas os Estados Unidos gastou muito e é considerado perdedor dessa guerra. Aqui também tem uma imagem emblemática da Guerra do Vietnã, que é aquela menina, né, pelada correndo da sua casa porque porque a casa tinha sido bombardeada. Então, seguindo aqui, não vou me aprofundar aqui, né? Aqui temos o primeiro satélite artificial feito pelo homem, né? Que se chamava Sputnik, foi feito pela União Soviética, né? Que acabou, né, colocando a Sputnik em órbita, né? Então, um dos pontos da Guerra Fria foi a Sputnik, né, pessoal? Que a União Soviética estava à frente dos Estados Unidos, conseguiu construir um satélite artificial que ficasse na órbita terrestre. Então, seguindo aqui, né, então, União Soviética à frente nesse contexto aqui dos Estados Unidos na Guerra Fria. Aqui também outro ponto interessante da Guerra Fria, que é a invasão à Baía dos Porcos, né, a Baía dos Porcos em Cuba, né, o Cuba, um país comunista, né, liderado por Fidel Castro, né, tão conhecida pela invasão da Baía dos Porcos, ocorreu quando o contingente dos exilados cubanos contrários a Fidel Castro, né, organizados pelos Estados Unidos, tentaram invadir a região de Cuba, né. Este episódio ocorreu no ano de 1961, né, e foram apoiados pelo exército norte-americano e tiveram treinamentos feitos pela CIA, né. O objetivo era depor o governo socialista, né, que tinha se instalado após a Revolução Cubana e derrubar Fidel Castro. Né. O problema é que aqui deu tudo errado, né? Foi um fiasco essa invasão, né? E menos de 3 meses após John Kennedy assumir o poder nos Estados Unidos, né, o plano de invasão da Bahia foi colocado em ação, mas acabou sendo um completo fracasso, pessoal. Isso ocorreu devido ao equipamento e treinamento do exército cubano financiado pelos países comunistas, né, encabeçados pela União Soviética, né, e acabaram vencendo os exilados em apenas 3 dias. Né, sendo que uma grande parcela dos agressores foram presos por forças armadas de Cuba, e esse confronto acirrou ainda mais o relacionamento ruim entre Estados Unidos e Cuba, que perdurou até o governo Obama. Né. E, consequente, teve a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis, pessoal? A crise dos mísseis foi o estabelecimento de mísseis próximo a Cuba, né, capitaneados pela União Soviética. E o que era o crise dos mísseis? Que a União Soviética poderia atacar os Estados Unidos, né? Cuba fica bem próximo aos Estados Unidos e fica próximo a Miami. Então, a União Soviética se estabelece no litoral de Cuba e acaba tendo uma porta de entrada para poder atacar os Estados Unidos, se por acaso isso fosse possível. Certo? Quero ver se tem mais alguma coisa para falar sobre isso. Não, acho que a Bacia dos Porcos foi isso, né? Foi uma invasão, acirrou ainda mais a disputa, né? E vamos lá, vamos seguir aqui. Construção do Muro de Berlim, pessoal. Em 1961, houve a construção do Muro de Berlim, tá, pessoal? Uma coisa que a gente tem que entender: a Alemanha foi dividida? Foi. Foi construído um muro no meio da Alemanha? Não. Foi construído um muro na cidade de Berlim, que era a capital.
certo? O Muro de Berlim foi construído da noite para o dia em 1961 ao redor da cidade da Berlim Ocidental, né, a capital da Alemanha Ocidental. Essa construção tinha como propósito isolar, né, a cidade e fechar suas fronteiras com a Alemanha Oriental. Foi um dos grandes símbolos da Guerra Fria, talvez o maior símbolo da Guerra Fria, né? E esse muro existiu entre 1961 e 1989. Ele foi criado, né, para dividir o país, né? Dividir a capital, né? E a construção ocorreu dentro do processo de divisão da Alemanha, que a Alemanha passou após a Segunda Guerra Mundial. Existiam duas Alemanhas na época e aí, consequentemente, uma capital que foi dividida também, né? Então, aqui a gente já comentou sobre isso. Então, a construção do Muro de Berlim, ela acontece em 1961 e vai até 89, que a gente vai comentar mais para frente, né? Aqui, na época da construção, ao lado esquerdo, e do lado direito, quando caiu o Muro de Berlim. Seguindo aqui a chegada ao homem à Lua, né? Uma disputa aeroespacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, como já comentei há uns slides atrás. A União Soviética consegue, né, colocar um satélite artificial na órbita da Terra e existia a disputa, né, de quem colocaria os pés primeiro na Lua, né? É claro que quando a gente fala em chegar à Lua, né, a União Soviética chega à Lua primeiro, tá? Com Buzz Aldrin, né? Ele acaba chegando primeiro na Lua, mas ele acaba não conseguindo pousar. E os Estados Unidos, depois de uma série de missões, consegue fazer que uma nave chegue à Lua, né? Então, vou fazer um breve comentário sobre a chegada do homem à Lua pelos Estados Unidos, que consegue, né, a conquista da guerra aeroespacial, né? Então, com a pequena frase, né? Um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Ao proferir essas palavras, né, enquanto descia do módulo aterrissado na superfície lunar em 20 de julho de 1969, né? O astronauta Neil Armstrong, né, tornou-se o primeiro homem a caminhar sobre a Lua, né? Seguido pelo astronauta Edwin Buzz, né? Aldrin, né? Seu companheiro de missão, e tinha mais um companheiro, mas esse companheiro ficou na nave, né? Em todo o mundo, né, cerca de 1 bilhão de pessoas assistiram, né, a chegada do homem à Lua, né? Foi televisionada ao vivo, né, na época, né? E testemunharam o que estava acontecendo, um grande progresso científico, né? Então, as constantes tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética contribuíram para a pesquisa e inovação em cada país, tá? A abundância de recursos e o desejo de estabelecer a hegemonia no mundo pós Segunda Guerra Mundial, né, levaram as superpotências a uma frenética corrida pelo espaço, né, que até então restava como uma das poucas fronteiras que ainda não tinham sido exploradas pela humanidade. Os esforços americanos culminaram no projeto Apollo, né? Ele teve inúmeros projetos, né? Mas o Apollo foi o consolidado, né? E ele foi composto em 3 partes, né? Um módulo de comando que levava a tripulação e as provisões, um módulo de serviço com todo o maquinário e um módulo lunar projetado para se separar da nave principal e conduzir os astronautas até a superfície da Lua. Outro desafio importante da época, galerinha, importante, né, que a gente relembrar, era a construção de um foguete com potência suficiente para colocar uma nave tripulada em trajetória, né, correta até chegar à Lua. Então, os cálculos eram bem complexos, né. Então, né, os norte-americanos apresentaram o Saturno V, que acabou dando errado, que permanece como o maior e mais poderoso foguete já construído, com 110 metros de altura, né, e depois no início trágico, com a explosão da Apollo 1, né. E aí a nave que acaba levando, né, o homem à Lua é a Apollo 11, né, e acaba conseguindo em 1969, né, foi lançada com os astronautas que eu já falei, Neil Armstrong, Ed Buzz Aldrin e Michael Collins, né, que ele ficou na nave, como já comentei para vocês, né. E poucos dias depois de ter sido lançado, mais precisamente 3 dias depois, os astronautas acabaram descendo na Terra, né. E a Apollo 11 acaba retornando da Terra sobre o Oceano Pacífico em 24 de julho de 1969. Certo? Então, os Estados Unidos empata e passa à frente aqui na disputa aeroespacial. Beleza? Contexto importante, legal, interessante. Pena que não estamos em sala para a gente fazer um trabalho mais aprofundado sobre isso.
Outro contexto também, já há quase 12 anos do fim da Guerra Fria, que foi a invasão do Afeganistão e intervenção soviética. Aqui temos um mapa de como que foi a invasão sobre o Afeganistão, tá, pessoal? Aqui tem um mapa interessante. A Guerra do Afeganistão acontece em 1979. O Afeganistão também, na época, era subsidiado pelos Estados Unidos, né, e amplamente financiados pelos Estados Unidos, né? Então, a Guerra do Afeganistão começa em 1979, quando os Estados Unidos, quando a União Soviética invade o país. Essa invasão se estende por 10 anos e foi extremamente penoso, até mesmo para os soviéticos, causando inúmeras mortes, além do grandioso impacto financeiro ao país, que para muitos autores eles acham que foi um dos motivos para a dissolução da União Soviética, né? Então aconteceu em 1979, né, pelas questões do governo, né? E as consequências dessa invasão foram, né, deixou marcas profundas na União Soviética, como já falei, né? E primeiramente o conflito foi bastante impopular no país, as populações não gostariam dessa invasão, né? E também, sobretudo, pela quantidade de soldados mortos, né? Apesar dos esforços do governo para mascarar a quantidade de mortos, né? Em 10 anos de guerra, os soviéticos tiveram 15 mil mortos, né? O saldo de mortos do lado afegão foi ainda mais dramático, né? Quase 1 milhão de pessoas morreram, né? Além disso, a guerra trouxe impactos profundos à União Soviética, né? Ao longo da década de 80, estima-se que o final do conflito em 1989, os soviéticos haviam gastado aproximadamente 2,6 bilhões de dólares, né, entre ajuda econômica, né, e gastos militares. Essa despesa teve um peso fortíssimo, né, na economia soviética, né, e, como já comentei, foi um dos pontos, uns pilares para, né, a dissolução da União Soviética, né. Então, né, por fim, a consequência da Guerra do Afeganistão foi o fortalecimento dos rebeldes islâmicos, né, sobretudo por conta do financiamento internacional, né. Engraçado que os Estados Unidos interveio financeiramente, depois, né, esses rebeldes islâmicos acabaram atacando os Estados Unidos lá em 2001, que a gente vai ver mais para frente, né. E esses segmentos rebeldes possuíam ideias fundamentalistas islâmicas. Além disso, né, surgiram dois grandes terroristas da atualidade que contextualizam até hoje, que é a Al-Qaeda, né, e o Talibã, né. Então, seguindo aqui, né, Ronald Reagan e o Partido Republicano ascendem ao poder nos Estados Unidos, né. Quando a gente fala de Reagan em 1900, né, na década de 80, entre 81 e 89, quando ele ficou no poder, né, sinônimo de nacionalismo e conservadorismo, né, considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, né, foi uma figura política bem controversa. Seus opositores o ridicularizaram por gafes diplomáticas, chamado de cowboy inculto, né? Quando caiu em alguma prova em Enem vestibular, cowboy inculto é o Ronald Reagan, tá? Em contrapartida, ele foi responsável por uma das mais expressivas altas da economia americana, né? E deixou o governo com uma popularidade com mais de 60%, né? Em 1889. Então, aqui, né, uma ascensão, né? Os Estados Unidos cresceu na década de 80, aí quando a União Soviética já estava quase se dizimando, né? No plano externo, perseguiu governos comunistas, né, chegando a financiar grupos de oposição em diferentes nações espalhadas pelo mundo, né, justificando o combate ao bloco socialista. Reagan chegou a intervir em tropas na ilha de Granada, né, na Europa, né, a corrida armamentista por ele chegou até mesmo a contribuir para a falência do Estado Soviético, né. Então, o Estado Soviético já estava com vários problemas financeiros, aí vem o Reagan, faz os Estados Unidos ainda crescer mais, né. A União Soviética, preocupado com a guerra do Afeganistão, acaba ruindo, né, pessoal? Então, ao deixar o poder em 1989, Reagan não só marcou seu nome na história política, mas também imprimiu um modelo de fazer política, né? Seu modo displicente e a tranquilidade em situações agravantes marcaram uma postura política até hoje copiada por alguns líderes dos Estados Unidos, né? Tendo inflado o sentimento de supremacia americana, né, junto com a população, ele tornou-se sinônimo de conservadorismo e nacionalismo, né? De fato, né, ele dividiu opiniões nos Estados Unidos, amado por uns e odiado por outros, né? Aqui, né, Gorbachev, né, que é esse senhor aqui que está à esquerda, assume o poder, né, a liderança, né? O último suspiro da União Soviética, né, entre 1985 e 1981, representando o fim de uma tentativa de construção do capitalismo do Estado Soviético, né, chamado por alguns meios políticos de socialismo soviético.
Então foi o último gás, né, de coca da União Soviética, né? Ele tinha uma característica de política interna, né, relacionadas a duas palavras em russo que indicavam tentativas de mudanças drásticas, né, no sistema soviético, né, que se chamava a perestroika e a glasnost, né, que eu vou explicar para vocês o que é. A perestroika significava reestruturação, certo? A utilização da palavra tinha por objetivo indicar caminhos a serem traçados nas mudanças estruturais na economia e na sociedade soviética. A economia da União Soviética não alcançou, nas décadas de 70 e 80, os altos índices de crescimento econômico verificados em tempos anteriores, né? Claro, por inúmeras guerras e inúmeros gastos que a União Soviética tinha, né? E a situação era o resultado do esgotamento de formas de organização social soviética, na qual a centralização política e econômica do Estado e do Partido Comunista impediu o desenvolvimento do país, né? E já a palavra glasnost, né, pessoal, ela tem o significado de transparência e foi utilizada para representar o processo de abertura política que pretendia Gorbachev, né? Ele tinha um processo de abertura comercial do país, né? Abertura de capital que se tinha iniciado lá na China, mesmo a China comunista, né? E também buscava, né, dar um pouco de transparência aos mecanismos de decisão política da União Soviética, rigidamente controlada pela nomenclatura, né, a classe dos burocratas que controlavam a sociedade mais rica da União Soviética, né. A perestroika e a glasnost eram, dessa forma, uma tentativa de Mikhail Gorbachev de pôr fim à crise social pela qual atravessava a sociedade, né. Essa crise estava relacionada com o próprio desenvolvimento da União Soviética, que estava ruindo nessa época, né. No capitalismo, o aumento da produtividade é garantido principalmente no aumento dos bens de consumo pela classe trabalhadora, né, pessoal? Isso se dá, pois, ao consumir bens necessários à sua reprodução física, a classe trabalhadora também impulsiona a produção de material pela questão do consumo, né, em todos os seus níveis, desde a agricultura até a indústria, né, e, consequentemente, chegando aos bens e serviços que oferecem condições para efetivação de consumo aos consumidores, né? Então, essa situação, né, essa última tentativa, né, o que houve na União Soviética foi um socialismo, não foi o socialismo ao comunismo, foi a existência de um capitalismo não baseado na propriedade privada, né? O capitalismo soviético, como era chamado, né, era baseado na propriedade estatal. Os dois tipos de capitalismo se assemelham como base de seu funcionamento e exploração econômica, né? Então, Gorbachev pretendia, com a perestroika e a glasnost, resolver problemas, né, pessoal, que atravessavam a União Soviética, mas foi incapaz de conter a desagregação do sistema soviético. Em 1991, tinha fim a União Soviética, né? E o tipo de capitalismo desenvolvido na esfera de influência dos Estados Unidos aparecia no mundo como o grande vitorioso, né? E de uma disputa que marcou o século XX, né? Então, a ascensão de Gorbachev no poder em 85 e a dissolução, né, em 1991, que a gente vai ver mais para frente, né? Outro contexto também que se inicia em 1989 é a queda do Muro de Berlim. Já volto a falar sobre a União Soviética, que é a dissolução e o fim. Então, a desintegração dos blocos das nações socialistas no leste europeu, assim como a União Soviética, já estavam caindo, já estavam desgastadas, né? A década de 80 foi marcada foi uma década de crise para o bloco socialista, né, em geral, né? A situação não foi diferente na Alemanha Oriental. O grande foco da crise era a economia ruim do país e a situação de vida dura de grande parte da população, uma vida de muita pobreza, né? Então, né, com essa divisão, né, e também com a impopularidade do sistema que se vivia no país, né, existia uma grande pressão também para que esse muro, né, ruísse e que o país se unificasse novamente, né. A situação ruim da Europa Oriental agravava-se por conta do autoritarismo do governo daquele país, né, não havia espaço para divergência política, né, e a polícia agia, né, Stasi, né, agia energicamente para perseguir todos os opositores do regime. Esse quadro de crise econômica e falta de liberdade, né, gerava uma população insatisfeita que desejava sair do país, né, fugir, né, mas não podia porque as fronteiras estavam todas fechadas. A insatisfação levou uma série de manifestações nas principais cidades da Alemanha Oriental e em 1989, Berlim Oriental, Leipzig, presenciaram as maiores manifestações contra o regime da RDA, né,
desde a década de 1950. Os eventos de outros países socialistas reforçavam a crise na Alemanha Oriental. E em maio de 1989, né, a Hungria decretou a abertura de suas fronteiras com o Ocidente, e isso gerou um grande fluxo da Alemanha Oriental para lá, né? Então eles acabaram fugindo por ali, né? Essas pessoas que iam para a Hungria desejavam aproveitar a abertura das fronteiras húngaras para encaminhar-se até a Áustria, né? Uma vez na Áustria, eles poderiam solicitar asilo na Alemanha Ocidental. Os protestos na Alemanha, galera, ganhavam força, né? Já que o regime do país negava-se a realizar reformas, né? Como as que aconteciam na União Soviética, a tentativa de reformas, né? E no final de outubro, né, realizou-se uma série de reformas emergenciais, como a anistia aos presos políticos. A mudança, no entanto, aconteceu tarde demais, já era tarde, né? Assim como o comunismo foi ruindo nessa época, né? Em 8 de novembro de 1989, os ministros da RDA apresentaram a sua demissão e o governo apresentou uma proposta de abertura das fronteiras com a Alemanha Ocidental para ser apreciada ao parlamento do país. A situação saiu do controle quando, em 9 de novembro, o porta-voz Günther Schabowski, né, anunciou equivocadamente que as fronteiras com a Alemanha Ocidental estavam abertas de maneira imediata. O anúncio foi realizado ao vivo, né, em cadeia nacional de televisão durante uma coletiva de imprensa, e em horas seguidas, né, as milhares de pessoas foram aos postos de passagem exigindo, né, passar para a Alemanha, para Berlim Ocidental. Como os guardas não entendiam o que estava acontecendo, eles impediram a população de atravessar. Para se evitar uma tragédia, né, o próprio Egon Krenz, né, que era o chanceler da época, autorizou a abertura das fronteiras e milhares de pessoas acabaram atravessando a fronteira. Eufóricas, as pessoas reuniram-se através do Muro de Berlim e iniciaram a sua depredação e, consequentemente, a sua derrubada, né? Com o fim das restrições da fronteira, não havia mais motivos para o muro existir, logicamente, né? Assim, a população começou a derrubá-lo em 9 de novembro. A queda do Muro de Berlim foi um ato apenas simbólico, né, pessoal, mas marcou o início de um processo político que culminou na reunificação da Alemanha, né? O chanceler da Alemanha Ocidental, Helmut Kohl, engajou-se para isso em 3 de outubro de 1990, né? Então, né, a Alemanha do lado socialista deixou de existir e a Alemanha acaba se consolidando em um país só, né? Então, né, esse foi um marco histórico, né? As pessoas mais velhas, assim como meu pai, sempre comentam sobre esse fato histórico, né? Que aconteceu lá no ano que eu nasci, 1989, e aí a Alemanha volta a ser um país só, né? E aqui, por fim, o colapso e a dissolução da União Soviética, né? Notem aqui o mapa de como era grande a União Soviética, mesmo a Rússia ainda sendo grande, né? E quando acontece a dissolução, né? 15 países são formados após isso, né? Então, as principais causas do colapso da União Soviética, né? Uma crise desencadeada pelo modelo econômico, reformas mal conduzidas pelo país, né? Que levaram à deteriorização da qualidade de vida da população, descontentamento popular com a oferta de produtos, principalmente alimentos, né? Diferença de qualidade de vida entre os cidadãos da União Soviética e os do bloco capitalista, né? Concentração de poder na mão de poucas pessoas, enfraquecimento do poder central do país, né? Autoritarismo com a censura de jornais, imprensas, né? Entre outras coisas, né? Controle da igreja e das demais religiões, como a gente sabe, o comunismo e o socialismo não permitem religiões, né? Enfraquecimento da disciplina do Partido Comunista devido à sua divisão ideológica dentro do partido, né? E a pressão do Ocidente também foi um dos grandes fatores, né? Outro fator também foi os movimentos separatistas, né? Que a situação interna era caótica, os países, as nações queriam se dividir novamente, né? E em várias regiões da União Soviética emergiram movimentos separatistas, né? Começou uma crise em 1980 e se aprofundou no início dos anos 90, né? Com a ascensão de tendências nacionalistas em praticamente todas as repúblicas soviéticas, né? As primeiras manifestações vieram à tona na Lituânia, né? Que é aqui na região do Mar Báltico, que está aqui um mapa aqui para vocês aqui, né? Daí seguiram o protesto na Estônia e Letônia, em seguida na Geórgia, Azerbaijão, Moldávia e Ucrânia, né? Em paralelo, Gorbachev era questionado pela burguesia russa, né, temerosa de perder os privilégios e os opositores, né? E o principal líder da oposição era o Boris Yeltsin, que exigia reformas radicais e planejou um golpe contra Gorbachev.
Boris Yeltsin, que depois, em 1991, 92, né, foi o primeiro presidente eleito, né, na Rússia, né, ele ficou no poder até 1999, 2000, se não me falha a memória, né, e aí depois, né, troca-se o poder e entra o Vladimir Putin, que está no poder até hoje, alternando entre presidente e primeiro-ministro, né. Então, consequência da fim da União Soviética, inaugurou-se o processo da globalização e da economia de mercado que dominaram o planeta atualmente. Era a única nação praticamente que não estava adepta à globalização, né? Além disso, verificamos que o território russo e as populações foram reduzidos em um quarto, né? Acesso a portos marítimos passou a ser um entrave, né? Inúmeros conflitos étnicos tomaram conta das ex-repúblicas soviéticas, que também passaram a disputar territórios. E a única superpotência que passou a existir após o colapso e a dissolução da União Soviética foi os Estados Unidos. Beleza, galera? Então, Guerra Fria é isso, né? Só isso, né, pessoal? Então, basicamente isso, né? Um contexto extremamente gigante, né, da geopolítica do século XX, né? Guerra Fria ou Paz Quente, como já comentei para vocês. Então, a minha aula sobre a Guerra Fria era isto, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido os contextos, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais comigo. Essa é a última aula que eu vou gravar, né? Então, agora apenas aulas presenciais a partir do ano que vem. Então, fica meu abraço, fiquem com Deus e espero que tenham curtido a aula, beleza? Um abraço.